Gente, hoje a gente vai falar, né, de como o exemplo das mães pode mudar totalmente, né, a vida dos filhos, né, a importância de respeitar o caminho individual de cada um e também de equilibrar, né, gente? Educar não é fácil, mas é uma grande obra. E aí, gente, precisa, viu? É um tema essencial para todas as famílias. Para compartilhar um pouco da sua história com a gente, eu recebo aqui a Gisele e a Gabriela. Sejam bem-vindas. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Vamos lá, Gisele, você é mãe da Gabriela, só da Gabriela? Não, tenho o Samuel também. Quantos anos? Samuel tem 14. 14 anos. E a Gisele? E a Gabriela? Tem 12. 12 anos. Gisele, me fala um pouco sobre educação. O que é para você educar filhos? Hoje é difícil, hoje não é fácil educar filho, sabe? Tem muita coisa fora que a gente tem que conversar muito e dar o exemplo. Porque se a gente não é o exemplo, não adianta a gente ficar falando. Não adianta falar e não ser o exemplo para eles. É claro, e quando a gente fala em exemplo, a gente pensa que é fácil. Tem coisas que a gente precisa mudar, né? Precisa. Para você, o que foi mais difícil? O que é difícil, assim, para você mudar para ser exemplo para ela? Para ser bem sincera, é aceitar. Hoje as coisas são muito modernas, né? Essa modernidade, essa coisa da tecnologia. Eu tive que aprender muito. Eu tive que aprender muito para poder viver com eles a vida que eles têm hoje, que é diferente de quando eu era. Você teve resistência? Assim, de falar assim, não vou aprender, ou então não permite também que eles tivessem acesso? Não vou falar que eu tive resistência, porque assim, eu trabalho também com criança, né? Então a gente vê que se a gente não mudar, não dá certo. Muito bom isso que você está falando, porque faz a diferença. Então, a gente não é só a criança que aprende, né? Não. A gente tem uma noção, acha que só a criança que aprende. Não é, né? Não. Só o filho. Pais também, né? Ô, Gabi, conta pra mim, o que você já ensinou a sua mãe? Às vezes ela não sabe mexer em umas coisas, eu tenho que ajudar ela a mexer. Ah, é? E o que você... Fala uma das coisas que você, assim, mais gostou de ter aprendido com a sua mãe. Seja receita, atividade, enfim. O que você já gostou de aprender com a sua mãe? Eu gosto muito de cozinhar também. Legal! Aí eu gosto muito de fazer ovo pra mim, aí ela me ensinou a fazer ovo mexido, ovo cozido. Que bacana! E você faz sozinha? Faço. Você faz seu ovo? Sim. Você gosta de cozinhar? Adoro. Tá vendo? Aí um exemplo, né? E você sempre vê sua mãe na cozinha e fazendo comida pra todo mundo, você ficou com vontade? Sim. Que legal! Pra você, no caso, Gisele, como é compartilhar esse momento? Qual o valor que tem, seja cozinhar, seja na tecnologia, né? Seja qual for a área, a importância do exemplo na vida de um filho? É gostoso quando a gente está junto, quando a gente está ensinando, não só para ela, para o meu menino também a gente ensina. Porque hoje em dia, né, se a gente não é o exemplo dos filhos, a gente tem que falar muito para eles, conversar muito. E ouvir eles também, porque é importante a gente ouvir, porque se a gente não ouvir o que eles estão querendo, né, a gente não consegue entender o mundo deles. Não é só igual a minha criação, que era a mãe é rainha absoluta, o pai é rei absoluto, sem ouvir os filhos. Hoje eu acho que a gente tem que ouvir eles, entender eles, para a gente poder saber direcionar eles no caminho certo. Verdade, Gisele, você disse tudo. Você disse algo que é muito importante, que é essencial na relação, e não só na educação com o filho, mas na relação humana, é o escutar. Agora eu queria que você desse um exemplo do que é escutar um filho, porque é uma coisa o filho falar, mãe, eu quero um picolé, né? A outra você perceber que o filho não está gostando, por exemplo, de um curso que você colocou, né? Ou ele está tendo alguma dificuldade na escola. O que é escutar um filho? Por exemplo, ela tinha uns 7 anos, ela queria ser coroinha na igreja. Só que eu achava que para ela ainda não era o tempo, porque eu achava que ela era muito pequena. E aí ela, mas eu queria. E eu levei o meu filho para fazer a iniciação. E aí eu vi que ela já estava madura, né, para poder servir a Deus ali naquele momento. E aí eu acabei deixando. Falei assim, não, agora pode. Claro, expliquei que tem uma responsabilidade, não é só aparecer lá na frente do altar, que tem uma responsabilidade, que tem hora, que tem os cursos que tem que fazer.
E aí eu acabei cedendo. Gabi, você até hoje é coroinha? Sim. O que você viu nesse movimento que você desejou? Eu desejei muita alegria, porque é uma responsabilidade muito grande servir a Deus e também tem que prestar muita atenção para não fazer nada errado e dar tudo certo. Agora fala uma coisa pra gente, o que é que você mais gosta de fazer que sua mãe fala, tá bom, vai encurtando assim, agora já tá bom, vamos parar por aqui. Tem alguma coisa assim que você faz? Às vezes eu gosto muito de mexer no meu celular, né? Aí, às vezes eu preciso dar um tempo, porque às vezes fico um pouquinho viciada. Aí eu preciso dar um tempinho pra poder ver, né, as coisas do mundo, dar mais atenção pra família. Que lindo, é isso mesmo, né? Pra poder, e é difícil, né, dizer não, né? É difícil, às vezes dói falar não. Não dói? Dói, mas é preciso. É preciso. Então, você disse duas coisas muito importantes, escutar o filho e saber dizer não, mesmo que doa, né? Mesmo que doa. E também saber dizer sim, 3 coisas importantes, né? Permitir, né? Permitir, saber a gente escutar. tem que deixar também, né? Eles seguirem o caminho deles. É claro. A gente não pode ficar só na rede ali, só debaixo da minha asa. E tem que ser desse jeito. Tem que ser como desse foi jeito. o nosso tempo, né? Como E aí foi a o gente nosso aprende tempo. tanto, né? E é claro que os nossos pais fizeram com amor, era também a maneira de ser, né? Foi assim que eles aprenderam. A gente honra e respeita essa nossa educação, mas se a gente pode fazer diferente, por que não mudar essa geração, né? É lógico. Parabéns pela mudança, por você sair da zona de conforto, parabéns pela mãe que você é, Gisele, e por fazer essa diferença, permitir que a Gabi seja a pessoa que ela precisa e deseja ser. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Vou convidar vocês duas agora para assistir comigo, gente, porque a gente vai acompanhar um vídeo da Jéssica Lemes, ela é uma psicóloga, e ela vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Como a mãe pode ser um bom exemplo, né? Sem impor expectativa aos filhos. Isso é exatamente sobre isso que a gente está falando, né? E qual é o impacto de respeitar o caminho dos filhos na autoestima e aí para ser um bom adulto. Como mães, a gente quer que os nossos filhos sejam educados, respeitosos, felizes, mas sem perceber, às vezes tentamos encaixá-los em um molde que criamos na nossa cabeça. Esperamos que tenham um certo jeito, que sigam o caminho que consideramos ideal. Só que aí vem a realidade. Eles são indivíduos com personalidade, gostos e formas de ver o mundo, cada um do seu jeito. E quando tentamos controlar demais, podemos acabar sufocando quem eles realmente são. A verdade é que crianças aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Não adianta dizer para seu filho ser calmo se ele vê você sempre estressada. Não adianta falar para ele ser gentil se ele vê você tratando os outros com indiferença e impaciência. Então, o maior presente que podemos dar aos nossos filhos não é tentar moldá-los à nossa imagem, mas sim mostrar no dia a dia os valores que queremos transmitir. Quer um filho mais seguro? Mostre a ele como você lida com desafios. Quer que ele seja mais respeitoso? Dê o respeito primeiro. E tem uma coisa muito importante. Quando respeitamos o caminho deles, mostramos que confiamos neles. E isso tem um impacto direto na autoestima. Crianças que crescem sentindo que são aceitas como são, sem precisar mudar para agradar, se tornam mais seguras e mais confiantes. Mas quando elas sentem que nunca são boas o suficiente para os pais, crescem achando que precisam sempre buscar a aprovação dos outros. Isso é muito ruim. Então, que tal começar a observar mais e controlar menos? Dar o exemplo e confiar mais no processo. Nosso papel não é dizer a eles quem devem ser, mas sim guiá-los com amor e respeito, para que descubram isso por si mesmos. Respeitar o jeito de ser de cada filho não significa deixar de ensinar ou orientar, mas sim confiar nele e dar suporte ao longo do caminho. Quando a criança percebe que sua mãe está ao lado para ajudar e não para controlar, ela aprende a se valorizar e se sente muito mais forte para enfrentar a vida. Afinal, mães que ensinam pelo exemplo e pelo amor criam filhos muito mais seguros e felizes. Que coisa mais linda, gente! Obrigada, Jéssica, pelo ensinamento. Né? Eu acho que isso ajuda a gente a se fortalecer. Você que é pai, mãe, você que é responsável, né, que esteja responsável na educação de alguém aí, olha, que maravilha é transmitir essa segurança para que o seu filho seja aí um adulto
né? Muito melhor. Obrigada, viu, Gisele, por você estar aqui e também pela sua experiência, contar pra gente. Obrigada a você. Obrigada, Gabi. Obrigada. Parabéns. Você já voltou pra escola? Já. Já? Que ano que você foi? Eu tô indo pro 7º ano. Pro 7º ano? Que bom. Tudo de bom. Aproveita e divirta-se na escola, tá? Divirta-se com o conhecimento. Obrigada, Gisele.